Meninos, ativem as câmeras. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Sim? Você sabe de quem que eu nunca ouvi a voz? Da Luísa e da Mariana. A Luísa eu já ouvi dando tchau, mas a Mariana, nunca ouvi a Mariana falar nessas videoaulas. Que vergonha é essa de conversar, Mariana? Vocês estão bem? Como foi o final de semana? Foi bom? Sim. Que bom. Vou fazendo a chamada de vocês. Enquanto isso, abre o livro na página 48 para vocês ir marcando. Por mais que eu compartilhe a minha tela, é bom que vocês façam as marcações. Tá bom? Outra coisa. Sobre a atividade de sondagem, eu não calculei a porcentagem das duas, mas eu vou enviar amanhã de manhã a porcentagem de todas, tá? Tá bom? Tanto da semana retrasada como da semana passada, tá? Então, vamos lá. Mirela tá presente. Mirela presente. Mariana presente. Luiz presente. Luísa está presente. Emanuele não vai participar hoje. Daniel não conectou ainda, né? A Ana Laura também não. E a Alice presente. Ok. Então vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Sejam todos bem-vindos. Quem entrou agora por último. Vamos lá. Tá carregando, tá? Isso. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela junto comigo? Sim. Sim? Então vamos lá, né? Continuando. Hoje a gente vai falar então da convocação da Assembleia de Estados Gerais. Até então a gente está tratando sobre as revoluções, né? A gente viu Revolução Inglesa, agora a gente vai ver a gente viu a francesa e agora a gente vai entrar na convocação da Assembleia, tá? Relembrando, aqui, ó, peraí, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem ou vocês estão ouvindo com eco? Com eco. Pois, eu troquei meu microfone e ele tá dando eco demais. Melhorou? Melhorou? Não, tia. Eu acho que é porque a sua outra câmera tá com o microfone ligado. Não, a outra tá desligado. O som tá totalmente desligado. Tá vendo? Foi depois que eu troquei. Vou deixar com eco, aí depois eu descubro como resolver, tá? Tá ruim? Tá ruim? Dá pra escutar. Dá? Tá. Então vamos lá. Então tá, relembrando, a gente viu então que a França era governada pelo Luís XIV e aí o Estado era dividido dessa parte, né? Então o terceiro Estado era o povo, o segundo Estado era a nobreza e o primeiro Estado era o clero. Aqui entrou a burguesia procurando mudança e pedindo por mudança. Agora,
a gente vai ver que isso trouxe uma dificuldade na organização econômica lá. E aqui a gente entra na convocação do clero para resolver os problemas. Então, vamos lá. Então, vocês viram que aí pessoas foram contratadas para assumir a economia do Estado, porém, como eles eram liberais demais e defendiam uma ideia diferente da nobreza, tá ruim até para mim. Eles defendiam uma ideia diferente da nobreza, eles foram então mandados embora. Né? O que eles queriam? Relembrando, eles queriam que todo mundo pagasse os impostos, inclusive a nobreza. O clero, a nobreza deveria pagar. Até então, quem pagava os impostos era só o povo. Aí isso, a nobreza entrou com o iluminismo. Pode falar. Oi, Daniel. Desliga o microfone da sua outra câmera, aí está dando eco. Pois é, eu falei isso, mas eu desliguei. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui para resolver, tá? Peraí, para isso eu tenho que desabilitar aqui compartilhamento de tela. Melhorou? Uhum. Ficou bom agora? Sim. Ótimo. Então, pronto. Agora ficou bom, né? Todo mundo tá me ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Pronto, resolveu ele. Então, aqui entra a questão de... como eu estava dizendo anteriormente, eles foram contratados para ajudar, então, o clero a organizar o Estado, só que eles eram a favor que todo mundo pagasse seus impostos, inclusive a nobreza e o clero. Até então, nobreza e clero não pagavam impostos, né? Por eles defenderem essas ideias, os dois que foram contratados ficaram pouco tempo no cargo e foram, então, demitidos. Aí, aqui, ó, essa situação toda trouxe, então, uma gravidade, né? Então, o Necker, que foi admitido por último e demitido, ele foi readmitido ao cargo de novo. E ele convence o rei a convocar uma assembleia dos Estados Gerais, e aí ele ia contar com representantes das 3 ordens sociais. Então, vocês viram lá, né? Eram divididos por 3 ordens sociais, lembrando que a maior parte era composta pela nobreza. Então, aí a gente tinha um terceiro estado, que era composto pelo povo, com 24 milhões de pessoas. A gente tinha o segundo estado, que era a nobreza, com 350 mil pessoas. Na verdade, gente, o terceiro estado é que tinha mais pessoas, né? E aí a gente tinha o primeiro estado com 20 mil pessoas. O primeiro estado era o clero, que era o rei, toda a sua família, todos os parentescos aí. Então, claro que a França passava por dificuldades financeiras, porque o povo só tinha dinheiro para pagar imposto, não tinha dinheiro para plantar nem para se manter. Então, o problema deveria ser resolvido. Então, o Necker, ele convoca essa reunião pensando que todos os representantes dos 3 estados estariam presentes. Então, ele faz isso, né? A convocação, podem marcar esse parágrafo aqui, ó. A convocação dos Estados Gerais, ela evidenciou os privilégios da nobreza e do clero, como sempre. É claro que a nobreza e o clero não vão querer perder seus privilégios, né? Então, os votos eles eram divididos igualmente entre as 3 ordens, desconsiderando o fato de que a maioria da população francesa pertencia ao terceiro estado. A aristocracia, formada pelo clero e a nobreza, estava unida para garantir a manutenção de seus privilégios, conquistando a maioria dos votos. Os representantes desse estado eram da alta burguesia, então eles ficaram insatisfeitos com os rumos das reuniões e para pressionar o rei, abandonaram os Estados Gerais, alegando que a população francesa não era adequadamente representada.
os privilégios do clero e da nobreza estavam com os dias contados. Aqui, meninos, está o ápice da revolução, tá? Então, eu pergunto para vocês, o que provocou essa revolução? O que provocou esse problema? Foi justamente a insatisfação do terceiro estado. Porque o terceiro estado, embora ele era composto pelo povo, vou só dar presença para os meninos que entraram agora. Embora eles eram compostos pelo povo, ele era composto pelo povo, tinha gente lá da alta burguesia. Vocês lembram que a alta burguesia era composta por quê? Por pessoas que eram donos das suas próprias terras e que tinham a sua própria renda, né? Com o comércio, estava lá os comerciantes, estava lá uma parcela dos banqueiros, tá? Então, o clero e a nobreza, é claro que eles queriam uma coisa só, manter todos os seus privilégios, sua vida de luxo, e não ter que abrir mão de algo de uma parte das suas riquezas para manter a economia francesa. E aí o rei Luís XVI, ele percebe que teve um impasse, né? E esse impasse ele não seria jamais facilmente resolvido, porque o que aconteceu? Todas as pessoas que ele contratou para tentar resolver o problema da França na questão econômica, todos eles eram a favor que tivesse igualdade em todos os três estados. O mesmo imposto que o terceiro estado pagava, o segundo estado, que era composto pela nobreza, deveria pagar, assim também, o primeiro estado, tá? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Tá tranquilo? Estão entendendo? Ninguém está perdendo, não, a explicação? Não? História é bem explicativa mesmo, não tem outro jeito, né? Então, olha o que aconteceu. Com isso, o terceiro estado, podem marcar isso aqui, se tornou o grupo predominante nos Estados Gerais. Eles tomaram o controle da situação e declararam a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, de acordo com os líderes burgueses, a única saída prática para resolver os problemas políticos era a criação de uma Constituição para limitar o poder do rei e as regalias da aristocracia. Então, assim, para permanecer, para tentar fazer uma igualdade social para todos, a primeira coisa que eles tinham que fazer era isso, tentar tirar um pouquinho das regalias do rei e de toda a nobreza. Então, o rei percebeu que ele não possuía força política para conter o avanço da burguesia. E aí, o que acontece? Ele aceita a proposta de elaboração de uma carta constitucional. Então, nisso aqui, ó, o caminho ele não era simples. Então, olha só, na cidade de Paris, milhares de pessoas invadiu a Bastilha, que é o símbolo do absolutismo. Tá? Lá é onde se encontrava o rei, lá onde ele decidia tudo por todo mundo. Aqui, ó, a burguesia já consegue tomar esse lugar. Então, a prisão, ela abrigava presos políticos e ela era um centro de armazenamento de armas. Então, a queda de Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, simbolizou o início da Revolução. Marque isso daqui porque essa data ela é muito importante, tá bom? Então, eu pergunto para vocês, aonde que está a concentração de poder de um governante importante? Justamente na economia que ele tem e nos armamentos que ele possui, tá? Então, aonde a gente coloca que o país ele é forte? Justamente a quantidade de economia, a questão econômica dele, se ela é favorável, se ela é grande, e a outra questão é o armamento que ele possui. Nesse caso, como que que a burguesia reteve o poder do rei da França, o Luís XVI? Foi retirando dele aquilo que ele tinha de valor, que era o quê? Ou seja, o lugar em que ele abrigava todo o seu armazenamento de armas. Tá? Aqui, então, começa a Revolução. Uma coisa legal que pode ser dita, que eu quero passar para vocês, é esse tópicozinho do Você Sabia. Vai falar um pouquinho dessa Assembleia dos Estados Gerais. Então, olha só, a Assembleia dos Estados Gerais foi um órgão convocado para a realização de consultas públicas. Então, ou seja, era uma reunião
em que todos os 3 estados deveriam estar envolvidos nas decisões. Então, ele reunia ocasionalmente até 1614. Após o governo de Luís XIV e a centralização dos poderes nas mãos dos reis, as reuniões elas foram extintas. Então, a convocação que foi feita no ano de 1789 foi uma forma encontrada pelo governo francês para solucionar o problema fiscal. Tá? Então, aqui ela fala por que tinha essas reuniões de assembleias dos Estados Gerais. É como as reuniões que acontecem no Supremo Tribunal Federal, em que o governo vai tomar as decisões mais importantes para o país, né? Igual nesse processo que estamos vivendo de pandemia, eles se reúnem o tempo todo para decidir quais as medidas que devem ser feitas, né? Meninas, então, ó, primeira atividade vai ser essa página 49, tá? Mas não vai ser só essa, não. Vou passar mais, tá? Vamos continuar com a nossa aula. Então, vamos lá. A Assembleia Nacional Constituinte é a monarquia constitucional. Então, aqui a gente vai entender como que a Assembleia Nacional ela era constituída e como era constituída a monarquia nesse ano de 1789, em que era governado pelo rei Luís XVI, tá? E Luís XIV, que um foi substituindo o outro. Vocês sabem que nessa época aqui, essa questão de nome passava de pai para filho, né? O que mudava era só o ano. É comum da época, tá? Então, aqui na página... O nome, tipo, Alice 1900 bola. Que, tipo, é meio estranho. Sim, mas era assim, nessa época aqui, era desse jeito. Até reconquistar outro rei ou passar para trocar o nome. Sim, isso representava também quantos anos, a quantas gerações aquele trono passou, de família, de descendente por descendente, entendeu? Então, olha só, aqui tem uma imagem, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França nesse ano de 1789, tá? Aqui escrita, né, numa madeira representada pelo Jean-Jacques de Le Barbier, tá bom? Então, vamos lá. Começa por aqui, né? Inicialmente, 14 de julho de 1779. Moradores da cidade de Paris tomaram a prisão política de Bastilha. Esse evento se tornou símbolo do início da Revolução Francesa. Isso foi o que a gente acabou de dizer. Por quê? Porque aqui aprisionava alguns políticos e principalmente o maior armamento que a França tinha, tá? Então, eles tomaram simplesmente isso. Então, essa aqui é a representação de como foi essa tomada, tá vendo? Ela era um lugar bem fortificado. E em agosto do mesmo ano, no dia 26, teve então a divulgação da Declaração dos Direitos, né, do Homem e do Cidadão. Então, essa declaração, ela tinha um objetivo. Pode marcar esses tópicos aí, que é importante também para vocês entenderem o que estava acontecendo na época. Então, aqui, ó, estabeleceu a igualdade dos indivíduos perante a lei, o direito à liberdade de expressão religiosa, a propriedade privada, a contestação dos abusos cometidos pelo governo. Ainda em nossos dias, então, esse é considerado um documento muito importante, pois ajudou a definir as bases da cidadania em toda a sociedade ocidental. Então, meninos, é importante marcar isso aqui, porque o que essa declaração ela tinha de cunho importante? Primeiro, igualdade dos indivíduos perante a lei. Então, ou seja, todo mundo, se é para pagar imposto, todo mundo tem que pagar imposto. Se é para dividir terras, todo mundo tem que dividir terra. Não tem essa questão de ser mais caro para uns, mais barato para outros, ou uns pagarem, outros não. Independente do cargo, da posição social que se tinha, tá? O direito à expressão, né, a liberdade de expressão religiosa, ou seja, cada um tinha que ter seu direito de crer, ter as suas próprias crenças e seguir o que queria seguir. Direito à propriedade privada, ou seja, aquele que comprou sua terra, ter sua terra e não ter que ficar pagando impostos altíssimos por ela. Contestação aos abusos cometidos pelo governo, ou seja, quem era o governo dessa época? O próprio rei, tá? E ainda, e essa parte aqui é só para
falar que é importante até nos dias de hoje, porque isso definiu toda a questão social, né, e governamental da França até os dias atuais, tá? Então, vamos ver o que mais aconteceu, né? Aqui, ó, pulei essa parte, tá? Antes da gente pegar a carta que da Declaração dos Direitos, a gente teve esse evento que aconteceu no dia 12 de julho, que foi decretada a Constituição Civil do Clero. Então, o documento ele determinava a nacionalização da igreja. Olha, isso aqui é importante. Por que aconteceu isso daqui? Porque o próprio rei, quando foi tomada a Bastilha, ele constituiu um documento em que nacionalizava a igreja, reduzia a influência do Vaticano. Então, os membros do clero passaram a ser considerados funcionários do Estado. Alguns resistiram e ficaram conhecidos como clero refratário. Então, eles incitavam a população do interior contra os revolucionários. Então, ou seja, vocês sabem que na época monárquica, a igreja ela tinha um grande domínio sobre a monarquia. Aqui, ó, foi justamente na França, com o rei Luís, que a igreja ela perde um pouquinho, ela perde a parte dessa posição, tá? Porém, a igreja pertencia à nobreza. Essa era a posição oficial da igreja. Então, os revolucionários, contra essa tomada aqui de decisão do rei, né? Divulga, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é isso que a gente acabou de ler. Posteriormente, acontece no dia 2 de novembro, o Estado francês ele confisca os bens da igreja. Aqui, gente, ó, já começa, então, a igreja a perder todo o seu domínio sobre a França. Tá? E, ó, o que a gente pode dizer que é importante entre junho e julho? E o seu áudio, para mim, tá saindo muito baixo. Tá baixo? Ele está abafado, seu áudio. E agora? Melhorou? Deixa eu dar uma volta no meu fone para ele. Você fala alto e fica baixo, igual eu não entendi o que você falou do Estado francês com os bens da igreja. Melhorou? Uhum. Sim. Melhorou? Você pode repetir, Sim. por favor, o de 2 de novembro, que eu não consegui escutar, estava muito baixo. Ah, sim. 2 de novembro de 1789. Aqui, então, é a data em que a igreja ela perde total autonomia sobre o governo francês, tá? Então, a Igreja Católica ela perde aqui a autonomia sobre o governo francês. Porque aqui, ó, a França confisca, como o rei era o principal representante do Estado, confisca todos os bens que a igreja possuía. Ou seja, toda a riqueza e ouro. Já perdeu o que ela mandava lá, ela começou já a acabar. Ela já perdeu o direito de mandar e agora está perdendo até a riqueza acumulada, tá? Porque a França, ela confisca tudo isso. Então, no ano de junho e julho do ano de 1791, o que acontece, né? Aqui, ó, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta tentam fugir da França com o apoio da Áustria e da Prússia. Qual era o objetivo? Reunir forças para retomar a França com reforços militares e retomar o controle político. A fuga não deu certo, então o rei ele continuou sob vigilância, enquanto tropas austríacas e prussianas ameaçavam invadir um território francês. Por quê? Aqui, ó, o rei, nesse ano de 1991, ele já está totalmente sem influência, porque os rebeldes, quer dizer, chamados por eles, mas não rebeldes, e sim revolucionários, já tinham tomado todo o domínio da França, tá? Então, o que o rei tenta fazer? Para ter a França de volta sob o seu domínio e regê-la da forma que ele queria, era necessário que ele tomasse ela, então, das mãos dos revolucionários. E nisso ele não conseguiu. Então, em setembro, né, desse ano de 1791, acontece a primeira Constituição da França. E esse ano, essa Constituição ela é aprovada. Então, os direitos feudais que ainda existiam no campo foram abolidos, a liberdade de comércio foi instituída, o poder foi dividido de acordo com a proposta de Montesquieu, ou seja, o executivo, legislativo e judiciário.
Então, foi determinado o voto censitário, ou seja, que permite apenas que possuidores de certa renda possam participar das votações. Anteriormente, oitavo ano, o povo não podia, de espécie alguma, participar desses votos, somente quem pertencia a altos cargos como clero e nobreza, tá? Nem o terceiro estado poderia votar nesse sentido. Para as eleições de cargos legislativos, o governo passou a ser uma monarquia constitucional, ou seja, o poder do governante era limitado pelo conjunto de leis e pela Assembleia Legislativa. Ou seja, aqui começa a ter, então, uma organização governamental na França, em que o poder não é detido na mão de um único homem, e sim dividido por órgãos, por poderes legislativos, executivos, tá? E aqui, ó, no 1º de outubro, nesse mesmo ano, no ano de 1791, a Assembleia Legislativa ela foi, então, organizada, ela foi eleita. A maior parte dos membros eram os homens da alta burguesia. Agora, aqui entra o terceiro estado, porque o terceiro estado ele era representado por homens da alta burguesia, tá bom? E aqui, ó, favoráveis, que era a manutenção da monarquia constitucional, então eles ficaram conhecidos como os girondinos, ou seja, a minoria era formada por um grupo de representantes de média burguesia, conhecidos como jacobinos, e pelos cordeleiros, que eram os representantes das camadas populares e favoráveis ao modelo republicano. Então, aqui, ó, em 1º de outubro de 1791, todo o terceiro estado é representado por um líder, tá? Em todos os seus níveis dentro do terceiro estado. Porque o terceiro estado a gente tinha a alta burguesia, a média burguesia e tinha a classe mais simples, né? E aí cada um tem esses nomes aqui, ó. Então a alta burguesia era constituída pelos girondinos, tá? A média burguesia era pelos jacobinos e os cordeleiros eram os representantes das camadas mais populares, tá bom? Ou seja, as mais simples. Em agosto de setembro de 1792, um ano depois, o povo, então, parisiense, revoltado com a tentativa de fuga do rei, invadiu o palácio de Tulherias e Luís XVI e a Maria Antonieta, que era sua esposa, foram, então, aprisionados. Então, os setores populares, conhecidos como sans-culottes, ganharam destaque nesse período pelo sucesso militar após a derrota dos prussianos na Batalha de Valmy, na qual monarquias absolutistas tentaram derrotar os franceses revolucionários. Então, nesse período, também foi instalada a Comuna, chamada de Insurrecional de Paris, ou seja, que era liderado por quem? Pelos sans-culottes, que tinha o objetivo de radicalizar a revolução com o fim da monarquia e a instalação do republicanismo, tá? Então, aqui, deixa, então, de ser uma sociedade totalmente monárquica, passa, então, a ser uma sociedade republicana, tá? Aqui é uma foto do palácio, né, onde o rei estava, tá? E aonde ele foi preso. Então, meninos, aqui foi um resumo. Quem que eram os sans-culottes? Eles eram os trabalhadores pobres, como quem? Pequenos artesãos, pequenos proprietários insatisfeitos com a situação política e econômica da França. Então, eles foram as principais forças de choque na cidade. Eles faziam manifestações, eles construíam barricadas, tá bom? Então, esse aqui eram os povos a quais eles pertenciam, tá? Então, quais são os indivíduos que se destacavam, né? Aí a gente teve jornalistas parisienses como Marat e Ebert. Então, eles tiveram um papel importante, por quê? Porque eles defendiam, né, o respeito aos pequenos proprietários, eles procuravam garantir a igualdade de direitos para o povo, tá? Meninos, a gente está quase encerrando o nosso tempo. Aqui, então, a onda de violência, a expansão das agitações do território francês gerou, então, uma certa ansiedade e medo para quem? Para os membros da nobreza e do clero. Então, eles foram expulsos da França e os que não quiseram saírem foram mortos mesmo.
Então, eles foram marcados porque eles eram saqueados, né? E Tá eles com tanta tranquilidade. Não, se eles não saíram, eles foram mortos mesmo. é, Não, morreu só morreu. a gente falar, eu falei sem ver, Alice. Eu Tipo sei, assim, tia, eu tô achando engraçado essa normalidade. Não, ou eles só morreram mesmo, não aconteceu nada, eles só não morreram. tipo assim, credo, né, tia? Como você fala que os outros foram assassinados na maior tranquilidade do mundo? É verdade. Nem eu tinha olhado, sabia? Então, esse período aqui foi conhecido como o Grande Medo, tá? Por que o Grande Medo? Porque foram os nobres que ou eles deixaram sua posição de liderança na nobreza, ou os que foram assassinados por não saírem da França. Em agosto de 1789, foi então anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o que a gente viu lá em cima, no esquema resumido, e o que representava essa declaração, né? E o que ela tinha. Isso aqui eu nem vou repetir, porque a gente já falou disso lá em cima, na página anterior, tá? Ah, uma coisa importante para vocês se conectarem aí. Essa declaração do homem, do cidadão, ela era formada por 17 artigos, tá bom? Que eram explicações dos princípios e orientação que a França deveria ter diante da revolução que aconteceu, tá bom? E outra coisa, ele é tão importante que até nos dias atuais ele é defendido. Então, a Constituição que foi feita no ano de 1791 aboliu, então, os requisitos do feudalismo, ou seja, vamos relembrar aqui, a gente já viu que a Inglaterra já tinha assumido um processo de revolução, chamado de Revolução Industrial, e já não tinha na Inglaterra mais feudalismo. Ela dominava porque ela era a única que até então tinha mudado seu regime de governar. Agora, a França ainda vivia num período feudal, ou seja, um período em que existia um rei que dominava tudo, né? E pequenos feudos, ou seja, pequenos proprietários de terra. Aqui agora, com essa revolução, a França vai deixar de ser feudal e passar a ser também urbanizada, ou seja, ter indústrias nas cidades para o povo trabalhar e viver disso, tá bom? Então, por isso chama-se revolução, tá? E aí a gente tem aqui, com isso, o feudalismo ele acabou, estabeleceu então a liberdade do comércio, o voto censitário ele era restrito só para os homens mais ricos ainda, a tripartição dos poderes, que era o executivo, o legislativo e o judiciário, era reconhecimento da propriedade privada. A monarquia foi mantida, mas o rei teve o seu poder limitado pela Constituição e pelo poder legislativo. Aqui a gente está resumindo, como se diz assim, voltando a comentar o que a gente viu lá em cima, tá bom? Então a gente viu, né, que o rei foi preso, né? Ele tentou fugir, mas não deu certo, então ele foi preso em um dos seus palácios. A situação, então, ela foi agravada com o aumento do preço dos alimentos. Então, o pão era o principal alimento consumido pela população pobre, sofreu, então, um aumento abusivo. A fome e a insatisfação do consumo, né, do rei, que o rei trouxe, e a onda de violência causada em Paris, os principais agitadores da cidade ficaram conhecidos como sans-culottes, que eram representantes da classe mais pobre, como eu havia falado para vocês. Então, a massa urbana, a revolução estava apenas então começando. Países vizinhos, né, eles começaram a encarar a Revolução Francesa como uma ameaça. Então, eles tiveram, assim, eles se respaldaram, estavam preparados para guerrear caso fosse necessário, tá bom? E aqui, gente, ó, o rei ele foi preso porque ele foi considerado inimigo do seu próprio povo. Vamos entender um lado, você fala, poxa, tia, mas aí muita gente foi morta, muita gente, claro, não justifica nenhum assassinato que foi cometido. Mas por que isso aconteceu? O povo estava passando fome, o povo estava em situações de miséria. O rei só precisava
deter um pouquinho de seu poder e aceitar, então, que todo mundo pagasse seus impostos para que a França saísse do estado de calamidade. No entanto, o rei, junto com a nobreza, não quis nada disso. Pelo contrário, quis, então, manter suas regalias e o povo que passe fome, mas que continue pagando seus impostos. Porque se não pagasse seus impostos também, eles perdiam tudo que tinham, até a moradia. Então, o que aconteceu? Um grupo de burgueses, que pertencia ao terceiro estado e era alta burguesia, não aceitou a situação, então foi atingir o rei no seu lado mais fraco. Qual é o lado mais fraco do rei? Eu vou, então, atacar onde ele tem o seu armamento. Foi isso que eles fizeram. Feito isso, então, o rei ele perde, então, todas as suas armas para poder lutar contra os revoltosos. Ele tenta, então, respaldo com países vizinhos, não consegue, então ele é preso junto com a sua esposa. E aqueles nobres que não quiseram sair da França por não aceitarem o novo regimento, os que quiseram foram embora, os que não quiseram acabaram sendo mortos, tá? Meninos, aí para completar a tarefa dessa semana de história, página 52, vocês respondem essas questões aqui, tá bom? A 17 e a 18 também. E de conteúdo, que o nosso tempo já até excedeu um pouco, é esse daqui, tá? E aí, semana que vem, a gente vai falar da primeira experiência republicana da França, tá bom? No demais, é só, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre o conteúdo, sobre o que foi falado? Não. Não? Ficou claro ou vocês não compreenderam direito? Cadê o Daniel? Já saiu? Ih, Daniel. Chega Foi atrasado. bem mais cedo, tia. Hã? Ele saiu bem mais cedo. Entendi. Ela disse que ele saiu mais cedo. Ah, tá. Pois é. Ele entrou tarde e saiu mais cedo. Então tá, meninos. Amanhã a gente se encontra, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.